Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo, professor de matemática, e hoje nós vamos corrigir nosso último exercício sobre potências com expoente fracionário, tá certo? Então aqui nós temos duas questões, todas da letra A até a letra F, e temos alguns problemas para resolver aqui. Na primeira questão, ele diz o seguinte: escreva em forma de potência com expoente fracionário. Então, todos esses valores aqui a gente tem que transformar em uma potência com expoente fracionário. Ou seja, sua formação como era antes de virar um radical, tá bem? Então, tudo que a gente tem que fazer é aplicar o inverso da sua fórmula, né? Olha só, quando a gente tem nossa potência com expoente fracionário, o que é que a gente faz? Ó? A gente repete a base, né? No, dentro da raiz do radical. Aí você coloca o expoente comum do nosso radicando, que no caso aqui seria o 7. E o número que está dividindo o nosso expoente passa a ser o índice da raiz, no caso 3. Vou escrever aqui do lado como ficaria. Olha só, se a gente tem aqui, ó, 7 elevado a 2 sobre 3. Como é que a gente ia passar? Ó? Ia ficar o seguinte, a gente escreve a raiz, né, aqui, bem simples. Escreve a raiz, repete a base, que é essa aqui, o 7, né? Aqui dentro da raiz. O número 2 que está elevando o 7, ele vem aqui também, vai ser seu expoente. E o número 3 que estava dividindo o expoente, ele passa a ser o índice da nossa raiz, tá bem? Então, é assim que a gente resolve. A gente vai fazer o caminho inverso. Ó. Passa o 3 dividindo o expoente aqui, bem simples, né? A gente só repete nosso radicando. Olha só, nosso radicando, 7 elevado a 2, e pega o nosso índice e transforma e deixa ele dividindo o nosso expoente. Então, a resposta da letra A é igual a 7 elevado a 2 sobre 3. A mesma coisa na próxima questão, ó. Não importa se é uma variável aqui, a gente pode repetir. Então, a gente coloca A elevado a 3, né? Que já estava aqui, dividido por 5. Bem simples, né? Novamente aqui. Só que repara que na letra C tem uma questão, olha só. Não aparece nem o expoente e nem o índice. E aí, para a gente descobrir qual é o valor que a gente colocaria aí, a gente tem que relembrar algumas propriedades, né? Olha só, para um número estar elevado, para um número estar elevado a um expoente que vai ser igual a ele mesmo, qual seria esse expoente, né? O número 1, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? Então, a gente pode dizer aqui que o expoente de 10 aqui é igual a 1. E o índice? Qual é o único índice que a gente não precisa escrever na raiz, né? É o número 2. Toda vez que tiver uma raiz quadrada, não é necessário escrever o número 2. Portanto, eu vou supor que é o número 2. Supor, de certa forma, porque a gente sabe, né, que o único número que caberia aí seria o número 2, né? Porque é uma propriedade da raiz. Se fosse o número 3, ele teria que estar escrito. Se fosse o número 4 e assim por diante. Então, tudo que a gente tem que fazer agora é repetir o nosso radicando, que é 10 elevado a 1, e passar o nosso índice, que é 2, para a divisão aqui do nosso expoente, né? Pronto. Está resolvido. 10 elevado a 1 sobre 2. Na próxima, a mesma coisa, ó. Da letra B, A elevado a 3 e o número 4. Opa, perdão.
E o número 4 aqui, a gente passa dividindo o nosso expoente. Letra E, a gente tem o seguinte, x elevado à quinta potência e novamente a gente não tem um índice. Quando a gente não tem um índice, significa que é uma raiz quadrada, ou o índice é igual a 2. Então a gente só repete aqui, ó, x elevado à quinta dividido por 2. Letra F, ó, novamente, m, né? Só que não tem um número elevando m. Quando não aparece o seu expoente, a gente considera que o expoente é igual a 1. Então vai ser igual a 1 dividido pelo índice aqui, que é 3. E aqui a gente consegue resolver todas as nossas questões, todas as alternativas da primeira questão, tá certo? Tudo que a gente teve que fazer foi passar o índice dividindo o nosso expoente do radicando aqui, ó. Radicando é o número que está dentro aqui do radical. E o índice é o número que está aqui fora, indicando se é uma raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, enfim. Tá bem? É só fazer o caminho contrário. E agora a gente vai para a segunda questão, né? Segunda questão, a gente tem o seguinte, ó. Ele diz: escreva em forma de radical. Então agora a gente vai ter nossas potências com expoente fracionário e a gente vai ter que escrever em forma de radical. Simples também, né? Tudo que a gente tem que fazer é passar o número que está dividindo o nosso expoente para o índice da nossa raiz, tá bem? E aí a gente repete a base e o seu expoente dentro do radicando. Dentro do radicando não, dentro do radical. E a partir daí ele passa a ser o radicando, tá bem? Só focar aqui. Então, eu vou mostrar aqui na letra A como ficaria, ó. 5 elevado a 3 sobre 4, né? A gente faria o seguinte, ó. Tudo que a gente vai fazer é sempre o mesmo padrão. A gente escreve um radical aqui, né? E é só ir preenchendo o espaço de cada um. A gente repete nossa base, 5, né? Dentro do radical. 5 passa a ser um radicando. A gente coloca também o seu expoente, né? No caso aqui o 3. Ele passa a ser a sua potência no radicando. E o índice, por último, vai ser o número que está dividindo o nosso expoente, né? Então, ele é o número 4 aqui. Então, fica raiz quarta de 5 elevado à terceira potência. Vou escrever aqui, ó. Raiz quarta de 5 elevado à terceira potência. Opa, segunda não, terceira. Prontinho, pessoal. Letra A resolvida. Segunda, a mesma coisa. Segunda, a gente coloca um radical aqui, né? E aí a gente repete. 5 elevado a 1, né? Quando a gente tem 5 elevado a 1, não é necessário a gente colocar o número 1. A mesma coisa aqui, ó, com 2 que iria para o índice. Não é necessário colocar o número 2. Eu vou colocar aqui e depois vou mostrar como simplificar. Ó. Tem o número 1, o número 2 aqui, ó. E aí a gente pode simplificar. E por quê? Ó? Porque, primeiramente, regra de uma raiz. Não é necessário colocar o 2 quando for uma raiz quadrada. A gente, só de ter o símbolo do radical aqui sem nada, a gente considera que já é uma raiz quadrada, ou raiz de 2. Raiz quadrada mesmo, não tem outro nome. E o 5 sobre 1, por que eu posso eliminar a nossa potência? Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? Então, se eu tenho o número 5, sem nenhum expoente, eu já considero que ele está elevado a 1. Então, nossa resposta final é raiz de 5.
ou raiz quadrada de 5. Aqui, ó, na letra C, perdão, a gente tem a letra A elevado a 2 dividido por 5, né? Então, aqui a gente coloca o radical novamente, né? E agora é só ir preenchendo. A gente repete nossa base A. A gente repete o seu expoente 2. E o número que está dividindo o seu expoente, no caso o número 5 aqui. No caso o número 5 aqui, ele passa a ser o índice, né? E tá aí, ó. Raiz quinta de A elevado à segunda potência, ou A elevado a 2. Letra D. A elevado a 1 sobre 3. Novamente, ó. Radical. E aí a gente vai preenchendo os valores aí. Então, quais os valores que a gente tem, ó? Nossa base, que é A, né? A gente coloca aqui. Letra A. O expoente dela, que é o número 1, né? Número 1 aqui. E o número que está dividindo o seu expoente, que é o 3, que vem aqui para o índice. Então fica raiz cúbica de A elevado a 1. Só que tem como simplificar mais, né? Lembra, ó, todo número quando está elevado a 1, ele não é necessário colocar o seu expoente. Então, ó, aqui, ó, raiz cúbica de A. Essa é a resposta final. Tirei o número 1 porque o número quando está elevado a 1 não é necessário colocar o seu expoente. A gente já considera que ele está elevado a 1. O próximo, letra E. 2 elevado a 6 sobre 7. Novamente, ó, radical. Repete a base 2, né? O seu expoente, número 6. Então, 2 elevado a 6. E o número que está dividindo seu expoente vem aqui para o índice. Então, fica raiz sétima de 2 elevado a 6. E por último aqui, na letra F, 6 elevado a 1 meio. Então, ó, 6 elevado a 1 meio, a gente vai ter o seguinte. Radical, né? Novamente. É sempre o mesmo padrão. Escreve o radical e depois vai encaixando os valores. Olha só. Repete a sua base, né? Número 6 aqui, dentro do radical. Número 6 aqui. Número 1 é o seu expoente, né? Então, repete aqui também como expoente dentro do radical. 6 elevado a 1. E aqui o número 2, né? Vem para o índice. Só que tem como simplificar mais, né? Porque, ó, número 2, quando está no índice de uma raiz, não é necessário colocar, né? Então, eu posso deixar apenas o radical, assim. Aí eu vou repetir o número 6, né? E eu não preciso repetir o seu expoente 1, porque o número, quando está elevado ao número 1, é igual a ele mesmo, né? Então, não é necessário colocar o número 1 e não é necessário colocar esse número 2 quando se trata de uma raiz, porque só o símbolo do radical aqui já significa que está sendo uma raiz quadrada, tá bem? Então, aqui a gente consegue nossas respostas. Letra A, raiz quarta de 5 elevado à terceira potência, ou 5 ao cubo. Letra B, raiz quadrada de 5, ou raiz de 5. Letra C, raiz quinta de A elevado ao quadrado. Letra D, raiz cúbica de A. Letra E, raiz sétima de 2 elevado à sexta potência. E letra F, raiz quadrada de 6, ou raiz de 6. Tá bem, pessoal? Então, por hoje é só. Eu fico disponível no WhatsApp para tirar qualquer dúvida sobre essa questão. Podem me chamar lá. Tá certo, pessoal? Tchau.